orgânicas. Vamos iniciar então pelos carboidratos, também conhecido como açúcares, né? Que todo o açúcar, quando dentro do nosso organismo, ele é transformado em carboidrato. Na célula, ele vai funcionar também como uma fonte de energia, certo? Então, as nossas células, no momento que nós consumirmos carboidratos, né, ou açúcares, no momento que a gente consome açúcar, ele é convertido em carboidratos que tem a função na nossa célula a fornecer energia. Assim também, os carboidratos, eles têm uma ação muito importante na nossa célula, que é a composição da membrana plasmática. Então, que é esse envolto aqui na nossa célula. Então, a importância do carboidrato no nosso organismo é fonte de energia para as nossas células, além também de compor a membrana plasmática do nosso núcleo. Também temos os lipídios, né, que são substâncias orgânicas presentes em nossas células, que também vão atuar como uma substância que dará energia às nossas células. Assim como os carboidratos, os lipídios fornecem energia às nossas células, que fornecem energia ao ser humano. Também o mesmo acontece nas células vegetais. Carboidratos e lipídios fornecem energias a essa célula para que ela possa manter as nossas funções, para que a gente possa manter assim a nossa vida. Os lipídios também, assim como os carboidratos, eles são responsáveis por compor a membrana plasmática, certo? Essa membrana aqui que envolve a nossa célula. Temos também substância orgânica, a proteína, que também, junto aos lipídios e os carboidratos, são responsáveis por constituir a nossa membrana plasmática. Então, a proteína, ela constitui a membrana plasmática e também algumas outras estruturas encontradas na mesma. Então, a proteína, ela também constitui a membrana plasmática da nossa célula, junto aos carboidratos e os lipídios presentes no nosso organismo. Por isso, é necessário que a gente faça a ingestão dessas substâncias orgânicas. Então, a próxima substância a ser apresentada, né, são os ácidos nucleicos. O próprio nome já diz. Então, são ácidos, né, que constituem a nossa célula, mais precisamente dentro do nosso núcleo da célula. Então, a função dos ácidos nucleicos na nossa célula é permitir, né, a existência e a formação do material genético na nossa célula. Então, substâncias orgânicas aqui, a gente está compreendendo o ácido nucleico como constituinte do nosso material genético, presente aqui no nosso núcleo das nossas células. Também temos, né, a outra substância que é orgânica, mas nós não produzimos, são as vitaminas. Então, as vitaminas, elas são encontradas em verduras, legumes, na carne, no leite, dentre outros vegetais e alimentos também. Então, a importância das vitaminas no nosso organismo é a manutenção das nossas células, auxiliando na eliminação de radicais livres que podem ocasionar o envelhecimento das nossas células. Então, as vitaminas importantes para a nossa manutenção de vida são a vitamina A, vitamina B2, vitamina E e vitamina C. Elas todas são ligadas à manutenção das nossas células, da vida das nossas células. Então, a gente se alimentando, a gente ingerindo essas vitaminas, elas estarão auxiliando a manutenção das nossas células, protegendo as nossas células de danos ocasionados por radicais livres e assim garantindo a manutenção das nossas vidas. Então, vamos falar das substâncias inorgânicas necessárias no nosso organismo para a manutenção das nossas vidas. Então, a água no nosso organismo, ela possui uma função imprescindível. Então, a quantidade de água no organismo, ela vai depender da espécie, da idade, e ela é responsável por todas as atividades celulares. Então, para que ocorra atividade celular no nosso organismo, ela precisa que tenha
água para que aconteça, certo? Então, a composição química da célula, ela é constituída também por água e sais minerais, como eu já havia dito. Então, a função da água no nosso organismo é permitir que reações químicas dentro das nossas células possam acontecer. Então, falando ainda de substâncias inorgânicas, são substâncias não produzidas pelo nosso organismo, né? Que são os sais minerais e tem grande função no nosso organismo. Temos o exemplo do elemento ferro, né? O elemento ferro, então, ele tem uma função reguladora no nosso organismo que atua sobre a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que auxilia o transporte de oxigênio, permitindo a respiração. Então, por se tratar de uma substância inorgânica, nós não produzimos, por isso a necessidade de ingerirmos esses sais minerais, assim como a água, para que a manutenção da nossa vida aconteça.